pessoal, estamos começando agora a nossa live do Christian Hall Cisaleiro e hoje nós vamos conversar com o pastor Tarcísio Farias Guimarães. Tarcísio é pastor da Igreja Batista de Divinópolis, primeira Igreja Batista de Divinópolis, e nós vamos hoje conversar com ele e vamos contar com a sua participação. E eu queria convidar você a convidar outras pessoas. Clica aí no aviãozinho que você tem aí logo junto da interrogação e das carinhas felizes e envia para as pessoas do seu grupo, né, da sua rede de relacionamentos. Sejam bem-vindos todos, Mariana, Paulo, Christian Hall Brasília, que bom que vocês estão conosco. E faz isso, chama mais gente para participar. Um abraço para o pastor Luiz, da Primeira Igreja Batista de Lamarão. Todos estão aí conosco e nós vamos, dentro de instantes, conversar com o pastor Tarcísio. E vai ser uma alegria muito grande saber que você está conosco, porque nós vamos conversar a respeito de teologia saudável, igrejas saudáveis. Então eu queria convidar você a estar conosco aí durante esse momento, e nós vamos ter esse bate-papo com o objetivo de compartilhar conhecimento e o conhecimento bíblico e aquilo que nós temos de melhor para dar, que é a nossa vida, para o serviço do nosso Deus. Eu vou convidar o pastor Tarcísio para participar conosco dessa live e vamos dar início ao nosso bate-papo. Você que está aí, chame mais gente, tá certo? A gente está com você nesse momento. Eu vou aqui aceitar o Tarcísio para participar conosco. E pastor Petrônio Borges Júnior, que acabou de entrar, ele vai ser o nosso convidado do próximo sábado. Diferente dos outros dias, neste nosso tempo, nesta semana e semana que vem, nós vamos conversar no sábado, em vez da terça-feira, por questões de agenda dos nossos convidados. Tarcísio, que alegria lhe ver, meu amigo. Ô, Jairzinho, que bom te ver também. Deus te abençoe, a sua família e o seu ministério. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar e crescer. Muito obrigado, meu amigo. Bom ver sua biblioteca, está aí dentro de sua casa, mesmo que virtualmente, do seu escritório. E nós estamos com amigos nossos, você vê aí alguns amigos que estão entrando e participando. E sim, Tarcísio é um amigo nosso de longa data, nos conhecemos ainda crianças, adolescentes, como embaixadores do Rei, em Feira de Santana, aqui na Bahia. Tarcísio é um amigo pessoal, um irmão em Cristo, que tem se dedicado ao Senhor, ao serviço do Senhor. Tarcísio é professor também, ele é da área de História, formado também em História, e pastoreou no campo baiano, em Esplanada e também na cidade de Feira de Santana, na Igreja Batista Nova Alvorada, que ele foi o primeiro pastor dessa igreja, e depois seguiu para o Campo Mineiro, está lá na cidade de Divinópolis. Divinópolis é uma grande cidade ali, próximo a Belo Horizonte. Tive a alegria de estar com o Tarcísio ali, passando por aquela cidade, fomos visitá-lo, né? Pregamos, na verdade, uma saída, fomos ao encontro desse amigo, de sua família, e ele nos recebeu ali, conhecemos a igreja, e estivemos com sua esposa, com seus filhos, e foi uma alegria muito grande. Na verdade, não vimos, né? Os meninos estavam em outro compromisso, naquela ocasião, mas foi muito bom estar junto. Tarcísio, seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. E eu faltei alguma informação relevante aí, além, né, das informações de família e acadêmicas? Pode falar mais um pouco, precisar mesmo. Faltou dizer que eu sou casado com Samela. É uma das minhas grandes medalhas, né? Eu sou casado com Samela há 16 anos, completamos ontem. E Deus, por sua graça, nos concedeu 2 filhos que amamos muito e eles amam ao Senhor. Susan, com 10 anos de idade, e Tarsis tem 7 anos de idade.
em breve deve completar 8. Que maravilha, meu amigo, maravilha. Sua sogra acabou de entrar, a irmã Meire, o pastor Carlos deve estar assistindo com a gente também. Uma família muito querida nossa e das nossas igrejas aqui na região e na Bahia. E parabéns pelo aniversário de casamento. Vocês são um casal, assim como seus pais, e os pais de Samela são famílias que têm servido ao Senhor, que têm se dedicado ao Senhor, que têm deixado também um legado para outras famílias, e está sendo atestado aí no nosso bate-papo, nos comentários. Tarcísio, é uma alegria muito grande. A gente pode, em outro momento, né, fazer um bate-papo mais pessoal, porque daria vontade de ficar aqui a gente falando dessas coisas boas da vida. Mas vamos ao nosso assunto da noite. Eu indiquei o nome do Tarcísio, pastor Tarcísio, para esse bate-papo, porque Tarcísio é um homem de Deus, comprometido com Deus, com sua palavra, e que tem seriedade no ministério. É jovem, como eu. Já estamos chegando aí nos 40, Tarcísio, acho que já passou dessa marca. Mas eu já cheguei esse jovem, ano. E a gente está servindo ao Senhor com alegria e com dedicação. E Tarcísio é uma pessoa muito séria no seu ministério, na sua posição, na sua postura. Ao mesmo tempo também é bastante bem-humorado, né? Inclusive, Tarcísio vestiu essa camisa em sua homenagem nessa noite, com esse brasão. Para ali homenagear. Um abraço para a Elisângela, que está com a gente também, meu amigo. Muito obrigada a cada um aí, os irmãos aqui da igreja, da Primeira Igreja Batista de Serrinha. Lembrando que esse é uma live, Tarcísio, é um bate-papo que é promovido pelo Christian Hall Cisaleiro, uma iniciativa de educação cristã e cristocêntrica. Cristã porque também temos cursos de teologia, do bacharel até nível de doutorado, em parceria com instituições americanas dos Estados Unidos. E também há cursos em diversas áreas, tecnologia da informação, por exemplo, cibersegurança, administração, liderança, enfim, são diversos cursos que as pessoas podem visitar Christian Hall, ou christianhall.com.br, e também tem um link na bio aí, no nosso Instagram. E o nosso tema hoje, meu amigo, como nós antecipamos no nosso Instagram e divulgamos aí, né, passamos adiante, teologia saudável, igrejas saudáveis. E primeiro vamos definir os termos para a gente conseguir, então, depois desenrolar um pouco esse assunto. O que é teologia? Né? Vamos definir aí, Tarcísio, peço que você faça isso para a gente, de uma forma simples e básica, eu digo, não no sentido de sermos rasos, mas de sermos acessíveis para as pessoas, como você sempre é. O que é a teologia, no fim das contas? Jairzinho, eu quero cumprimentar outros irmãos, alguns membros da Primeira Igreja Batista em Divinópolis, que já chegaram aí na live, e colegas como o pastor Elisângelo, pastor Carlos, o pastor Petrônio, o pastor Luiz, e dizer que, na verdade, se pudéssemos ter aqui no Instagram um espaço para uma multilive, isso seria muito enriquecedor. É um tema inesgotável e, de fato, o prazer não acaba. Na verdade, pastor Jair, e eu vou chamar aqui de Jairzinho e você vai me chamar de Tarcísio ou como quiser. Por favor. Por favor. Na verdade, para o cristão comum, e eu estou dizendo comum, não porque eu creia que exista um clero, mas para aquele cristão que não tem a oportunidade de, em tempo integral, se dedicar às coisas de uma igreja local, a teologia é um prazer. Há irmãos que fazem teologia, há irmãos que defendem a teologia bíblica, há irmãos que produzem teologia, mesmo sem que percebam estarem fazendo isso. Para nós, ministros do Evangelho, o que para mim é uma grande honra, é também um prazer falar de teologia, estudar teologia, ler teologia. Então, eu preciso, nesse preâmbulo, dizer que
é muito mais do que o cumprimento de uma função, de um dever ou de uma profissão, como alguns estabelecem. É um prazer. Eu estou vendo aqui o pastor Cleverson Pereira do Vale, também está conosco, e certamente os colegas vão de concordar comigo que os ministros do Evangelho, os pastores das igrejas locais, eles têm verdadeiro prazer em se ocupar com o labor teológico no dia a dia. A teologia pode ser, grosso modo, definida como o estudo de Deus, uma junção de duas palavras da língua grega, que pode ser assim entendido. Mas nós sabemos que é impossível a criatura dissecar o seu Criador. Então, sempre guardamos essa reserva de solenidade, de temor, de cuidado ao falar de estudo de Deus. Então, eu prefiro falar que é o estudo acerca da doutrina de Deus. Alguns teólogos preferem falar que é um estudo acerca dos atributos de Deus. Então, eu coloco nesses termos porque nós estudamos o Deus da Bíblia por meio da revelação que ele faz de si mesmo, e essa revelação é suficiente para que compreendamos tudo o que é necessário a fim de sabermos quem é Cristo e, sabendo quem ele é, tenhamos vida em seu nome. Mas nós sabemos que, como o apóstolo Paulo explica, não é possível conhecer toda a mente de Deus. Não é à toa que nós, em oração, tantas vezes perguntamos ao Senhor o que ele quer de nossas vidas, para onde ele quer que nós passemos a olhar, para onde ele quer nos levar, porque, na verdade, nós somos servos desejando entender a vontade de um Senhor. Nós somos finitos desejando entender a vontade do infinito, do incriado, do eterno. Nós somos pequenos e ele é o Altíssimo. Então, ao falarmos de teologia, nós cristãos falamos da disposição em estudar aquilo que Deus revela de si mesmo. E a nossa base de autoridade é a palavra de Deus. De algum modo, Jair, nós podemos perguntar, né? Quem tem maior segurança para opinar acerca de Deus? A Bíblia ou eu? A Bíblia, que é um conjunto de escritos que guardam unidade, coerência, escritos infalíveis, basta que olhemos a história da humanidade, por exemplo. A Bíblia, escrita por dezenas de autores diferentes em um período de aproximadamente 1.700 anos, ou eu? Eu que nasci em 1980, tenho 40 anos de idade e conheço muito pouco da própria humanidade, né, categoria na qual eu estou inserido, e também de Deus e da sua palavra. Então, eu respondo essa primeira questão dizendo que a teologia é esse estudo cheio de temor a Deus, cheio de humildade, mas também cheio de paixão e alegria a partir da revelação que o Senhor faz de si mesmo em sua palavra. Essa é a definição para os cristãos. Muito obrigado, meu amigo. Nós estamos recebendo aí irmãos das nossas igrejas que estão participando. Sim. Destaquei aqui nossos colegas Adiel, Almir, o Roberto Celestino lá em Pernambuco, também o Cleverson que está aí participando conosco, o Elisângelo, como mencionamos, amigos e irmãos, muito obrigado a cada um de vocês. Divulga aí os irmãos aqui da igreja também, divulga com os seus conhecidos aí no aviãozinho, você clica nesse aviãozinho, sem perder a live, você vai conseguir dividir esse conteúdo. Nessa primeira pergunta, Tarcísio, o irmão já colocou aí bastante do que seria uma teologia saudável, né? Porque colocou os fundamentos dessa teologia, que é a palavra de Deus, e o conhecimento de Deus em si, e esses referenciais, essas bases para a nossa teologia, e uma teologia saudável. Mas, falando propriamente desse tópico, do que distinguiria essa teologia saudável, especialmente no contexto de hoje, né, onde existem
outras realidades. A gente está falando aqui de uma perspectiva cristã, evangélica e evangelical, ou seja, protestante, conservadora e bíblica, né, usando termos para que as pessoas se situem, ou seja, mas eu gosto muito, Tarcísio, dessa palavra saudável, e usei essa expressão na minha tese de doutorado para a gente pensar em algo positivo no sentido daquilo que realmente a teologia é, né? Uma teologia bíblica, mas enfim, traz um pouco para a gente dessa sua experiência também como pastor, como teólogo, como historiador, o que seria uma teologia saudável? Eu quero aproveitar e cumprimentar os demais irmãos que também já se achegaram, o pastor Adiel, da cidade de Alagoinhas, o pastor Antônio Francisco, que lidera com muito sucesso uma congregação da igreja aqui em Divinópolis, numa cidade próxima chamada Cláudio. Jair, quando você me disse que trataríamos de teologia saudável, eu fiz uma consulta rápida ao Dicionário Popular de Teologia, da editora Mundo Cristão, de Milar J. Erickson, essa publicação aqui. E eu abri no verbete teologia, então ele é um dicionário mesmo, ele se propõe a ser um dicionário, portanto, trazendo definições muito objetivas, e aqui estão dezenas de verbetes relacionados à teologia. Somente algumas pela ordem que ele apresenta. Teologia alexandrina, apofática, ascética, asiática, bíblica, católica romana contemporânea, construtiva, da contextualização, da aliança, da criação, da crise, da cruz, da dor de Deus, da esperança, da experiência, da glória, a teologia da kenosis, da libertação, da mediação, teologia da morte de Deus, da Nova Inglaterra, da Velha Escócia, de Groningen, e por aí vai. São muitas. Olha, eu teria que passar aqui pelo menos mais 4 páginas para citar o que um dicionário relativamente modesto tem a nos apresentar sobre teologia. A sua pergunta, então, é: o que é uma teologia saudável? No meu entendimento, teologia saudável é uma teologia que parte da segurança de que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu e você somos pastores de igreja local, temos colegas que são pastores de igrejas locais aqui, e o meu conselho humilde a todos os pastores é: sempre partam do ponto de vista de que a Bíblia tem melhores opiniões do que as suas. Então pregue a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então uma teologia saudável é aquela que põe a Bíblia num lugar de destaque. É aquela que diz que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante. Não há erro na palavra do Senhor como revelada pelo Senhor. Ela é suficiente. A igreja não necessita de uma literatura complementar ou de um outro evangelho. O apóstolo Paulo já faz esse alerta nas suas cartas. Ou de um terceiro testamento. Por exemplo, o mormonismo diz que tem um outro testamento de Jesus, alegando que Jesus teria, antes da sua ascensão aos céus, vindo aos Estados Unidos da América. E nós cremos que ela é infalível. Aquilo que a palavra do Senhor diz não deixa de se cumprir. Então, o meu entendimento é: nós pregaremos uma teologia saudável sempre que estivermos pregando a Bíblia. É claro que alguém pode dizer que pessoas têm tido pouco cuidado com a interpretação da palavra de Deus. Há uma máxima da Reforma Protestante, inclusive, que nos é muito cara. A Escritura explica a Escritura. A palavra de Deus explica a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para a história da salvação e percebemos o Antigo Testamento apontando para a vinda do Messias, e depois o Novo Testamento dizendo: olhem para Jesus e vejam se não é ele. É aquela pergunta do eunuco, o servo da rainha etíope Candace, a Filipe, né? Eu estou lendo aqui o profeta Isaías e ele está dizendo isso aqui acerca de quem?
E Filipe, então, diz a palavra de Deus que, começando naquela escritura, apresentou Jesus. Então, o Novo Testamento diz: vejam se não é ele, se não é exatamente ele o Salvador prometido. Então, a palavra de Deus explicando a palavra de Deus. Jesus é o centro da palavra de Deus. Nós devemos ler a Bíblia e estudar a Bíblia sempre à luz da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então, uma teologia saudável é uma teologia, antes de tudo, que dá à Bíblia esse lugar de destaque que ela merece e que é só dela: inerrante, suficiente e infalível. O resultado disso, Jairzinho, é realmente uma igreja saudável. Eu peço licença aos irmãos e perdão antecipado se em algum momento soar como orgulho o que eu estou dizendo aqui, o que eu vou dizer aqui agora. Meus irmãos, eu peço a vocês de todo o coração que me perdoem se em algum momento eu vier a ser arrogante. Sinceramente, eu não desejo fazer isso, eu não quero fazer isso. Há membros da minha igreja, ovelhas queridas, acompanhando e que podem atestar isso. Meu querido Jairzinho, eu trabalho na liderança de congregações e igrejas desde os 17 anos de idade. Minha primeira experiência foi liderar uma congregação recém-organizada numa área violenta da cidade de Feira de Santana. Hoje é conhecida como bairro Irmã Dulce, mas no passado era muito conhecido como Vietnã, uma área de fato com índices de desenvolvimento humano muito baixos, índices de violência elevadíssimos. E ali, no ano de 97, foi realizada uma cruzada chamada Vida Total, com os irmãos norte-americanos. E aquele trabalho deu origem a uma congregação com alguns irmãos que já eram membros da Igreja Mãe e que moravam ali, e vidas foram alcançadas e passamos a visitá-las e discipulá-las. Bem, a minha primeira experiência, portanto, foi numa congregação recém-organizada, numa área violenta de uma grande cidade, a segunda maior cidade do interior da Bahia, do estado da Bahia, maior do que 7 capitais do Brasil, inclusive Feira de Santana. Depois eu tive a experiência de trabalhar com uma igreja organizada, muito bem pastoreada pelo saudoso missionário pastor Gabriel Ferreira de Almeida, e depois da morte dele, a igreja, ainda muito sofrida com a perda do pastor Amado, decidiu convidar um seminarista para liderá-la. E eu ali trabalhei. Depois voltei para a Feira de Santana e liderei uma congregação que já tinha uma boa estrutura, da Igreja Batista Alvorada, e veio a dar origem à Igreja Batista Nova Alvorada. A minha experiência de ter sido o pastor que trabalhou na organização dessa igreja foi, ver, Jairzinho, uma igreja que foi organizada em março de 2002, com 77 membros, e me despedi dessa igreja em julho de 2009, deixando 278 membros, com 3 seminaristas, com uma congregação com templo próprio na zona rural de Santa Bárbara, aí próximo à Serrinha, num povoado chamado Sítio das Flores, em que não havia nenhum trabalho evangélico. E depois, a experiência de liderar uma igreja que, quando eu assumi, estava comemorando 90 anos de história. Hoje ela tem 101 anos de história. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu tive, pela graça de Deus, a oportunidade de lidar com diferentes perfis de igreja. Idade, lugar em que estavam. A minha primeira experiência como líder foi numa periferia violenta. Hoje eu pastorei no centro de uma cidade polo de uma grande região do estado de Minas Gerais. Então eu tive a oportunidade de lidar com congregações e com igrejas antigas e igreja recém-organizada. Em todas elas, absolutamente em todas elas, eu me despedi sentindo-me bem-sucedido. Se levarmos em conta o padrão de sucesso do nosso Deus, e o padrão de sucesso do nosso Deus é servo fiel, entra no gozo do teu Senhor, eu me considero muito bem-sucedido. Em todos esses trabalhos, eu me apeguei firmemente a essa certeza de que eu não tinha dúvida quanto ao que fazer. Eu tinha certas dúvidas quanto a procedimentos do dia a dia, quanto à conversa com certos irmãos. Mas, quanto ao que pregar, não. Preguei a palavra de Deus. O resultado é que todas essas igrejas, a meu ver,
tornaram-se igrejas saudáveis ou continuaram sendo igrejas saudáveis. E aqui quais são os critérios? Vou dar alguns indicadores do que eu considero saúde. Todas essas igrejas e congregações, sem exceção, não se contaminaram com heresias e movimentos. Por exemplo, na virada do ano de 99 para 2000, eu tive que lidar com aquela que é, a meu ver, a mais perniciosa das heresias que as igrejas evangélicas brasileiras tiveram que enfrentar nos últimos 20, 25 anos, que foi chamado a época de G12. Então, eu liderei a igreja de Esplanada. Na região em que a igreja estava, vários se envolveram com o G12, e a primeira igreja batista de Esplanada passou por essa fase sem perder qualquer membro e sem qualquer envolvimento com esse desvio. A história mostrou, inclusive, isso. Hoje, ninguém nem tem mais coragem de se assumir como G12, como seguidor desse movimento tenebroso. E depois eu assumi a congregação da Igreja Batista Alvorada. Nesse contexto, Feira de Santana era o epicentro da crise que envolvia o movimento G12 no estado da Bahia. E lá também nós nos portamos como uma igreja bíblica e jamais tivemos qualquer influência desse movimento. Então, esse é um indicador. Muitos movimentos, muitos ventos de doutrina, muitas heresias, muitas teologias que não são bíblicas virão sobre o nosso povo. Uma igreja saudável, com serenidade e firmeza, não deixará de olhar para a cruz de Jesus. Um outro indicador é que há paz no seio da igreja. E eu me alegro, Jairzinho, em dizer que todas as igrejas pelas quais passei, elas me convidaram para retornar. Duas delas, inclusive, me convidaram para voltar a ser pastor delas. E isso não se dá porque eu seja um pastor inerrante. Pelo contrário, é porque as igrejas são generosas e são bondosas. Mas nós tínhamos um ambiente de muita paz na igreja. Nós pregávamos a Bíblia, exortávamos os irmãos com a palavra de Deus, encorajávamos os irmãos a continuarem sendo fiéis, e o clima, o ambiente sempre foi de comunhão, de vida, como temos hoje aqui em nossa igreja em Divinópolis. Outro indicador, igrejas missionárias. São igrejas que sempre se importaram com a obra de missões, sempre produziram vida no poder do evangelho em diversos lugares, seja em parceria com Gideões Internacionais, agências missionárias, seja pelo investimento em novos trabalhos missionários na região em que elas estavam. Outro indicador, essas igrejas sempre tiveram um elevado número de pessoas publicamente confessando Jesus como seu Salvador. Eu não lembro, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu não lembro de épocas em que eu tenha crise em dizer que não teríamos quem batizar. Sempre foram igrejas que batizaram muito. A primeira igreja batista em Divinópolis, no último ano em que a Convenção Batista Mineira fez no estado um censo para saber do crescimento numérico, nós fomos a segunda igreja que mais batizou no estado de Minas Gerais no período de um ano. A primeira igreja foi uma igreja da cidade de Juiz de Fora, a segunda igreja daquelas igrejas que estão arroladas na convenção, a nossa. Um outro critério que eu quero colocar, Jairzinho, é a transparência. Igrejas que não são identificadas pelo nome do líder. Igrejas que não se tornaram um reduto político de um líder. Igrejas que não se tornaram um curral de uma pessoa. São igrejas que são respeitadas, que são governadas por suas assembleias, que são transparentes nos seus planos e na divulgação de tudo que tem acontecido. Então, são alguns indicadores. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma mentira, há um engano em nossos dias, e eu já ouvi isso, que igrejas conservadoras não crescerão. Bem, de fato, algumas igrejas não crescerão e não necessariamente significa que elas não tenham saúde. Nós encontramos na palavra de Deus, principalmente no livro de Atos, exemplos de dispersão dos crentes. A igreja de Jerusalém diminuiu numericamente, não porque estivesse em crise, mas porque ela teve que lidar com a perda de muitas pessoas que estavam na Judéia. Então, não sejamos pragmáticos. Deus nos livre de ter os números como aferidores da saúde de uma igreja, porque, inclusive, muitos movimentos religiosos que negam
o senhorio de Cristo, tem números até muito impressionantes. Mas o que eu quero dizer, não é verdade que igrejas bíblicas, igrejas que são chamadas tradicionais, eu não tenho nenhum problema, particularmente eu me alegro muito em consumir produtos tradicionais que já foram testados e aprovados por consumidores. Lembro-me de um grande hotel da cidade de Feira de Santana, que tinha como slogan que ele era o mais tradicional e o mais moderno, né? E muito interessante, a meu ver, esse slogan. Então, há uma mentira de que igrejas tradicionais não cresçam numericamente. Não é verdade. Estive em diferentes estados já, pregando em diferentes igrejas, e igrejas conservadoras lotadas. Eu não esqueço quando preguei na Igreja Batista de Brotas, uma igreja conservadora em Salvador. Um templo grande, deve receber algo em torno de 500 pessoas sentadas. Numa quinta-feira, às 19 horas, o templo estava lotado para o início das conferências de aniversário daquela igreja. Preguei em São Paulo, na primeira Igreja Batista de Ribeirão Preto. Em Belo Horizonte, na Igreja Batista do Barro Preto. São alguns exemplos que eu dou, irmãos, de igrejas conservadoras, bíblicas, com um público excelente, com um público grande, inclusive atraindo gente de outros modelos eclesiásticos. Então, uma igreja com uma teologia saudável traz alguns desses indicadores que eu coloquei aqui. E eu encorajo os irmãos a, num gesto de confiança em Deus e de integridade, decidirem pregar teologia bíblica, não se importarem em ser maioria ou serem influenciadores no mundo digital, e os irmãos verão que Paulo planta, Apolo rega e Deus dá o crescimento. O crescimento vem dele, ele acrescenta dia a dia a sua igreja, aqueles que hão de ser salvos. Eu concluo essa minha longa resposta dizendo o seguinte: eu lidero há 11 anos uma antiga igreja, a mais antiga igreja evangélica dessa região e a mais antiga igreja batista também. Nós somos a igreja mais numerosa dessa cidade. É uma cidade que deve ter pelo menos 300 igrejas evangélicas locais, né? E, meus irmãos, para muitas pessoas pode ficar aquela pergunta: qual modelo eclesiástico a estabelecer para que uma igreja tão antiga continue sendo moderna, atraente, viva? Com humildade eu digo aos irmãos: pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus atrai gente sedenta e, mais do que atrair, mantém essas pessoas fiéis, porque elas são alimentadas. E ao serem alimentadas, é aquilo que a gente sabe, Jairzinho, perto de meio-dia com fome, e a gente então come em algum lugar, a gente se alimenta em algum lugar, e a gente gosta daquela alimentação e volta, e não precisa de propaganda, né? Aí na Praça Morena Bela, em Serrinha, existe uma pizzaria que o meu sogro me apresentou, eu gostei, e sempre que eu vou a Serrinha, eu volto a essa pizzaria. Então, a igreja, apesar de não estarmos falando de algo tão simples quanto uma pizza, mas a igreja que alimenta bem pessoas que lidam com tentações de Satanás, com indisposições do próprio caráter, com crises como essa tão grande que enfrentamos, quando elas recebem respostas bíblicas que são as mais completas, as mais inspiradoras, as mais profundas, as mais belas que encontramos, elas acabam retornando. Então, é com grande ênfase que eu encorajo os irmãos: preguem a palavra, é o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, e vejam o que vai acontecer ao decidirem priorizar a pregação da palavra. O crescimento numérico vem, a unidade da igreja vem, a conversão de vidas vem, os batismos vêm como consequência do Deus que tem sido honrado com a pregação que honra o nome dele. É verdade, meu amigo. Eu quero destacar aqui, antes de dar seguimento, aos amigos que estão conosco. Minha esposa Letícia, um beijo, meu amor. Meu irmão Ciro está dizendo um irmão amigo e um amigo irmão. E grande Ciro. Outros que estão conosco, vamos ver mais aqui, outros que estão conosco. Olha, eu vou citar os que eu conheço, né, que estão aí com a gente. Se vocês tiverem alguma dificuldade de conexão, menciona pra gente também, tá certo? Nosso amigo Saulo Baptista entrou aí, eu creio que é o seu cunhado, entrou aí mais cedo, e outros que estão aí conosco. Um abraço para Saulo, doutor Saulo, todos que estão aí.
Que bom que vocês estão conosco. Compartilhe. Nós temos pessoas assistindo agora e pessoas vão assistir depois. E a gente também vai compartilhar no canal do YouTube do Christian Hall, porque há pessoas que não usam o Instagram. Então a gente vai compartilhar lá também para ficar aberto para todo mundo poder ver. E eu lembro, só para um tom de descontração, Tarcísio, que quando eu fui, a gente voltou do seminário e voltou para o Brasil, e aí eu fui na ótica do Dodô. E aí o Dodô, ele falou, olha, eu gostei de um determinado óculos. Ele falou, olha, Jair, você precisa desse óculos aqui, porque para você ficar parecido com o Tarcísio, porque olha que você dá com óculos parecido mesmo. E ele gosta muito de você a ponto de me indicar o óculos, Tarcísio, que ele gostava, o que você usava e usa até hoje. Dorival. O Dorival, grande figura. Dorival figura, o grande administrador da praia de Itapema, né, em Salbara. O Dorival, rapaz, eu ganhei de presente de 2 anos de idade, presente de aniversário, meu primeiro óculos. E minha mãe me levou na ótica. Então, quem me atendeu foi Dorival. Desde os 2 anos de idade, rapaz, que eu conheço o Dorival e sempre fui muito bem atendido por ele. O Dodô. Rapaz, ele que descobriu o glaucoma de meu pai, que ele é optometrista também. Foi ele que descobriu. Sim. E ele vai ficar feliz de saber desse nosso diálogo. Eu não sabia que ele conhecia assim há tanto tempo, não, rapaz. Rapaz, ele trabalhava numa ótica na rua Marechal Deodoro, no centro de Feira de Santana, e ali era um lugar em que eu sempre tinha que frequentar, porque como uma criança saudável, estamos falando de teologia saudável, como uma criança saudável eu vivia estragando os meus óculos, né? E meus pais tinham que ir lá em Dorival para ele dar um jeito nos óculos. Criança é dose criança usar óculos. Ô, Tarcísio, a gente está batendo esse papo aqui, a gente tem um tempo, mas vamos explorar o máximo do tempo que a gente puder. A gente já falou aí da teologia saudável, de igreja saudável, e o irmão, com esse dom que Deus te deu, né, de sintetizar, de explicar, de falar, tratou aí de assuntos, de tópicos que a gente, sem dúvida, deveria e deve cobrir, falando desse assunto. E eu lembro de uma época em que, até mesmo nos estudos que eu fiz, e a gente analisando igrejas, por exemplo, como a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, nós temos diferenças de entendimento do texto bíblico, né? E aí, na mesma linha que você falou, a gente com humildade, né, sem querer parecer arrogante, mas a gente entende que entende e compreende o texto bíblico, né, com a graça de Deus, mas nós convivemos com graça com esses irmãos que entendem em assuntos como a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, entre outros, diferente da gente. E eu menciono esse tópico da Assembleia de Deus porque a Assembleia de Deus é a maior denominação do mundo. Isso, os estudos do cristianismo no mundo falam sobre isso. E a gente, né, não vai tratar dessas questões de diferença doutrinária, mas a Assembleia de Deus, assim como a Igreja Metodista na África, no continente africano, são igrejas, assim como a Igreja Batista aqui no Brasil, e grupos, né, específicos nos Estados Unidos, são igrejas que procuram, e eu falo aqui desses casos específicos, seguir a teologia bíblica. E isso, não simplificando a questão, mas a gente vê que o carro-chefe, né, o vagão que puxa a locomotiva da igreja, é a firmeza bíblica doutrinária, que faz com que, por exemplo, na África, os metodistas sejam aqueles que lideram a igreja no mundo, no sentido de, inclusive, repreender e corrigir a igreja metodista norte-americana. E hoje nós estamos fazendo missão na Europa e no Oriente Médio, e em lugares onde antes a igreja tinha uma teologia saudável, e hoje não tem mais e a igreja morreu. Eu vejo essa menção que o irmão faz a essa pregação bíblica como, sem dúvida, o lastro da igreja, e esses aspectos até mesmo de nossa eclesiologia batista, de transparência, de governo da igreja, tudo isso que, feito sob a orientação do Espírito Santo, leva a igreja a ser saudável. A gente falou um pouquinho aí de números, né? E a gente, com o passar do tempo,
a gente vai percebendo, né, na experiência de vida cristã e conhecimento teológico, acadêmico e empírico mesmo, que as igrejas, na sua maioria, por exemplo, no nosso país, são igrejas, o tamanho médio de uma igreja, ela é de algumas dezenas. Os casos como, até mesmo o nosso aqui em Serrinha, a igreja de Divinópolis, entre outros, acabam sendo uma exceção, no sentido de grandes ou médias igrejas. Mas a gente sabe que as igrejas, elas devem manter essa saudável teologia a fim de existir, não somente permanecer, mas fazer o evangelho seguir adiante. Dito isso, Tarcísio, Tato, vamos pensar no seguinte: eu queria que a gente desenvolvesse um pouquinho mais esse tópico, porque existem pessoas que estão assistindo com a gente e que estão em comunidades pequenas e podem ficar frustrados, até mesmo pastores ficarem frustrados com situações como, por exemplo, no sul de Minas mesmo, por onde passamos, né? E o irmão esteve lá, a gente esteve lá em Extrema, né, na reunião da associação ali do sul de Minas, que é uma região difícil. Alguém chegou a mencionar, é a janela 1040 no Brasil, por aí vai. Então, qual seria o desafio em regiões como, por exemplo, aqui no Nordeste, em regiões idólatras, como aqui no nosso sertão nordestino e outros, como perseverar em meio a esse desafio? A gente vai falar daqui a pouco da questão doutrinária estranha, para a gente concluir nesse sentido, né, de outras doutrinas. Mas como a gente permanecer fiel às Escrituras e perseverar, né, nesse contexto, em contextos mais difíceis e mais desafiadores. Eu entendo que vale para a igreja também aquela máxima: é mais importante ir mais longe do que ir mais rápido. Nós temos 2 exemplos de alertas para nós. Eu vou utilizar apenas 2. Um da teologia liberal, outro da teologia neopentecostal. A teologia liberal não constrói, ela apenas se apropria daquilo que outros construíram. Nós não veremos teólogos liberais ou igrejas que cederam à teologia liberal ou instituições teológicas que tristemente caíram nas redes do liberalismo teológico. Você não verá grandes movimentos missionários, grandes movimentos de oração, não verá multiplicação. Por exemplo, a igreja metodista na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil enfrentam dificuldades grandes com o crescimento numérico por conta da assimilação da teologia liberal. No Brasil, inclusive, a tradicional Igreja Metodista do Brasil passou, acredito que nos anos 60, a integrar o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que é um organismo ecumênico, inclusive, que coopera com a Igreja Católica Apostólica Romana. O resultado é que a assimilação da teologia liberal freou a expansão dessa igreja, que é uma igreja antiga, mais antiga, inclusive, do que os batistas no Brasil, mas que tem números que não encantam. Então, Jairzinho, eu penso que esse é um exemplo. Afastar-se do ensino bíblico para tornar-se relevante segundo os critérios do nosso tempo. Pode parecer que você está rapidamente alcançando respeito e influência, mas não haverá continuidade. Eu tive a oportunidade, Deus me deu esse grande alerta como um megafone dele. Há muitos anos eu vi uma igreja que foi organizada como uma igreja bíblica de determinada denominação em Feira de Santana e tornou-se uma igreja ecumênica. Essa igreja morreu praticamente, até que os poucos que continuaram nela retornaram à denominação de origem. É uma denominação séria, inspiradora, no que possamos considerar de divergências que temos, mas não podemos negar que trata-se de uma denominação seríssima, e essa igreja está voltando a ter vida. Esse é um alerta. O outro alerta é o neopentecostalismo. Eu estive em Cuba por 2 vezes. Em Cuba, o governo não permite a entrada de grupos neopentecostais. E eu pergunto a vocês, num país como Cuba, que vive sob uma ditadura há mais de 60 anos, há 61 anos, um país
pobre, enfrentando um colapso econômico já há muito tempo, desde que a antiga União Soviética entra em crise e que Cuba passa a mergulhar numa crise sem fim. Eu pergunto a vocês, em Cuba, daria certo pregar a teologia da prosperidade? Eu afirmo com veemência, jamais. Eu estive em 2 viagens missionárias em Cuba e eu sei qual é o salário de um pastor, a prebenda de um pastor, $20. Eu sei da emoção de um irmão ao ganhar um sabonete a mais de presente, porque o sabonete que recebe por indivíduo do governo não dá para usar nenhuma semana. Então, a teologia da prosperidade daria certo em Cuba? Jamais. A teologia da prosperidade dá certo para uma época de pandemia, crescimento do desemprego no Brasil, crescimento da pobreza. Nós sabemos de tudo que tem acontecido, não dá certo. Então, Jairzinho, eu coloco para os irmãos que militam em igrejas do ponto de vista numérico pequenas, perseverem. Não se importem tanto em andar rápido, mas em ir longe. Eu tive a oportunidade na minha infância de seguir os meus pais, até porque eu não tinha opção, deixar a mais antiga igreja batista da cidade de Feira de Santana, né? Meus pais foram batizados pelo pastor Arlécio em 1980 na primeira igreja batista de Feira de Santana, uma igreja de 1947, organizada em 2 de março de 47, e fomos para um projeto no nosso bairro com o auxílio do inesquecível e amado missionário pastor Neil Schultz. Então eu tive essa experiência, tive a experiência de liderar uma congregação, depois como pastor liderar a organização de uma congregação igreja e organizar outras congregações. Então eu coloco para os irmãos, Deus me abençoou demais nessas pequenas comunidades eclesiásticas. Talvez numa igreja grande, com muitos líderes, com muita gente formada, eu não teria sido empurrado para fazer tudo que eu tive que fazer nesses lugares. A minha experiência com congregações e igrejas numericamente pequenas sempre foi excepcional. Então, os irmãos que estão militando em pequenas igrejas, perseverem, não desanimem, continuem pregando a palavra, continuem pastoreando com amor, continuem servindo a cidade. Virá o resultado, eu não tenho dúvida de que o resultado virá. Deus muitas vezes nos prova para saber onde está o nosso coração. Deus quer saber se nós queremos mesmo conhecer Canaã, chegar a Canaã, ou se nós somos míopes do ponto de vista espiritual, pensando só no maná, nas codornizes, na água que faltou em Refidim. Então, a minha orientação para os irmãos é: perseverem. Toda igreja grande que vocês conhecem, um dia foi uma pequena igreja. Eu conheci, Jairzinho, na Flórida, a primeira igreja batista de Orlando. É uma das grandes igrejas batistas, não apenas dos Estados Unidos, mas também do mundo. E eu quero fazer um destaque, realmente uma estrutura extraordinária, um campus com colégio, com universidade, ministério com brasileiros, ministério com hispânicos, né? Um templo majestoso, acredito que recebe algo em torno de 3.000 pessoas o templo, todos os recursos que os irmãos puderem imaginar que uma igreja poderia desejar. O irmão Júnior, que é minha ovelha aqui em Divinópolis, ele tem residência também em Orlando, ele está dizendo que a igreja dele é em Orlando. E o que foi que eu ouvi num domingo de manhã, um homem de Deus, o pastor David, pregar? Ele pregou em Tiago sobre a vitória nas tentações. Como um crente tem da parte de Deus poder para vencer as tentações. Aquela igreja, uma mega igreja, estava pregando algo que estava alimentando uma multidão naquela manhã. Era o segundo culto daquela grande igreja num domingo pela manhã. O pastor estava pregando com a simplicidade e também com profundidade com que qualquer pastor na cidade de Serrinha ou de Divinópolis poderia pregar e alimentaria vidas, e essas vidas voltariam porque o alimento é bom. Então, aquela igreja em Orlando, uma mega igreja, um dia foi uma pequenina igreja. As pequenas igrejas hoje devem lembrar que, se forem perseverantes e trabalharem,
Deus poderá permitir que elas se tornem igrejas numericamente grandes, né? E talvez, Jairzinho, até alguns irmãos, quando essas igrejas vierem a se tornar grandes igrejas do ponto de vista numérico, digam, quando ela era menor eu até gostava mais. Nós tivemos aqui a professora Neves, doutora Neves, lá da segunda igreja de Feira, que é professora em Itaberaba, ela falando, sim, comunidades pequenas me atraem. E o sucesso pastoral, diz o pastor Luiz, é estar no centro da vontade de Deus. E sem dúvida. E a gente, como pastor, Tarcísio, a gente não consegue fazer tudo, né? A gente sabe de nossa limitação. E é interessante isso, né? Que seja em qualquer contexto, todo ser humano tem um limite. E seja uma igreja grande, com estrutura, né, fantástica, seja uma comunidade menor, o que faz a diferença e o que as pessoas querem é esse alimento, né, que é a palavra de Deus e que gera esse ambiente saudável de comunhão. Então, uma teologia saudável vai levar uma igreja saudável que ela é sentida pelas pessoas, né, porque ela é vivida pelas pessoas e a gente sente isso que é vivido e a gente quer voltar ali. E pastor Almir, nosso amigo colega Almir, ele trouxe uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo recuperar para a gente encerrar com essa pergunta. Ele faz um comentário. A teologia liberal como conceito na igreja não seria uma teologia não ortodoxa, que é bem diferente? Vamos falar um pouquinho desses termos para a gente encerrar, Tarcísio, sobre a teologia ortodoxa, não ortodoxa, e a gente, então, compartilhar. Porque, só para concluir, fazendo esse último comentário antes de lhe passar a palavra e finalizar, a gente tem o liberalismo como uma teologia que é uma apropriação, como você, né, pontuou aí com serenidade e com firmeza. É uma teologia que se apropria, né, de um livro sagrado para desconstruí-lo, para tratá-lo como um livro como os demais, enfim. Então, como é que a gente poderia tratar dessa questão do ortodoxismo, né, para a gente, então, apresentar algo que é concreto? Por exemplo, a gente tem igrejas que estão encorajando, né, diversas afirmações de vida, de estilo de vida, ou sobre a própria palavra de Deus, e que isso é feito de uma maneira escamoteada, né, e que as pessoas vão entender depois nas consequências na vida delas mesmas e de outros, estão sendo enganadas. Mas vamos então tentar encerrar com esse ponto aí, já que a gente está falando de algo que é contemporâneo, contextual. Assim, toda a igreja passa por isso, e a gente sente essa realidade, ainda mais num tempo de hoje em que não se fala mais em referências, em que não se pode mais falar de determinados assuntos. Toca um pouquinho nesse ponto aí, para a gente encaminhar o nosso encerramento. Lembro de um livro publicado pelo pastor Israel Belo de Azevedo, pastor da Igreja Batista em Itacuruçá, no Rio de Janeiro, O Olhar da Incerteza. Esse livro trata da caracterização do que nós chamamos de pós-modernidade, e lá, ao tentar caracterizar esse período que é pós-era moderna, mas ainda mantém certo diálogo com a modernidade, ele diz que temos uma certeza, que não existem mais certezas. Daniel Salinas, no livro Pós-Modernidade e Fé Cristã, Daniel Salinas e Samuel Escobar, publicaram pela ABU Editora, esse livro eles dizem assim: temos um absoluto, não existem mais absolutos. Então, Jairzinho, de fato, nós lidamos com uma época em que tudo o que parecia cristalizado em nossa cultura, em nossa cosmovisão ocidental, está se desmanchando. Não é só igreja, universidade, família, relações sociais, governos. Então, nós temos lidado com esse tremendo desafio. Todavia, nós precisamos lembrar que nós cristãos atravessamos da história da igreja, que já é uma história de mais de 2 milênios, ou de quase 2 milênios,
nós enfrentamos muitos desafios. E a Igreja de Cristo manteve-se pregando o Evangelho e Deus a preservou. Nunca houve um período na história em que não tenha existido a igreja fiel ao Senhor. Acontece que a historiografia tradicional, a escrita tradicional da história, não atenta para isso. A Idade Média, não é verdade dizer que só existia catolicismo romano. Na porção oriental do mundo, desde o ano de 1054, existia, por exemplo, a Igreja Ortodoxa. Grécia, Síria, a Armênia, tantos lugares em que o cristianismo rompeu com Roma, rompeu com o papado. Mas, ainda assim, no Ocidente, sempre existiram grupos minoritários, e a prova disso é que, quando falamos de reforma protestante, precisamos lembrar que a reforma não aconteceu em um dia por um ato de um homem. Muito embora o trabalho de Lutero seja louvável, nós não podemos dizer que a reforma protestante aconteceu quando Lutero afixou suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. Inclusive, algumas das teses dele estão equivocadas, porque Lutero estava estudando a palavra de Deus, né? Então, Deus preservou grupos que hoje nós chamamos de pré-reformadores. Bem, Deus sempre preservará a sua igreja, essa é a minha convicção. Quando nós falamos de teologia liberal, há quem chame de teologia progressista. Na América Latina existe também essa utilização, em contraponto a uma teologia que seria conservadora, ou muitos chamam de fundamentalista ou ortodoxa. Nós estamos falando, a meu ver, Jairzinho, e digo isso também ao colega, o pastor Almir, de negação do evangelho. O liberalismo teológico nega o evangelho porque parte do homem para falar de Deus e não de Deus. A teologia bíblica parte de Deus para dizer ao homem quais são os reclames de Deus, o Criador, aquele que sempre existiu. A teologia liberal, ela pergunta às pessoas, primeiro, quais são as angústias, as inquietações e as opiniões que elas têm acerca de Deus, para então elas começarem a construir uma ideia de Deus. Então, no meu entendimento, o que é considerado de modo clássico como teologia liberal é a negação da fé e a rejeição à palavra de Deus. Todavia, eu digo aos irmãos que é um erro ortodoxia sem fogo no coração, sem vida com Deus, sem paixão evangelística. Engana-se quem acredita que, rejeitando o liberalismo e abraçando a ortodoxia bíblica, está com tudo resolvido. Porque você pode ser um ortodoxo sem piedade. Alguém que conhece absolutamente o corpo doutrinário evangélico, e no caso da denominação batista, a declaração doutrinária, muito bem, mas uma pessoa que já não tem mais vida espiritual. Alguém que, por exemplo, já não sente em seu coração a urgência de um mundo sem Cristo. Então a ortodoxia dele não faz com que ele chegue no púlpito e influencie a igreja em prol da urgência da pregação do evangelho e do cumprimento da grande comissão. Uma outra questão que eu quero colocar, irmãos, é que muitas pessoas, sem saber, acabam reproduzindo ideias da teologia liberal. Então, nós temos em nossas igrejas, mesmo igrejas ortodoxas, irmãos que dizem: o que é que nós podemos fazer para atrair pessoas ao culto? E parte, então, do ponto de vista da opinião das pessoas para entender o que é o culto, e não perguntam ao Novo Testamento o que é um culto bíblico. Então, veja, Jairzinho, que mesmo sem perceber, muitos irmãos bem intencionados acabam se deixando levar por essa mesma prática. Então eu resumo dizendo que, no meu entendimento, não devemos negociar com a teologia liberal. Seminários, igrejas locais e denominações já pagaram um alto preço por terem brincado com essa praga. É verdade, meu amigo. A gente está aí com a alegria de ter pessoas como o pastor Jardel aqui da região, e nossa professora Neves colocou aí um ponto, a questão do equilíbrio. Esse equilíbrio, ele é achado na palavra de Deus, que é suficiente, que é maravilhosa, que é perfeita porque ela traz o nosso Deus, a revelação do nosso Deus. Obrigado a todos aí que participaram. Temos aí somente segundos. Um abraço, Tarcísio. Que Deus te abençoe. Obrigado. Passe adiante essa live, você assistiu. E muito obrigado, Tarcísio. Um abraço para você.
Se eu soubesse que era para vir de roupa de gala, eu teria vindo com a roupa do Leão da Barra, viu? Mas você não me falou. Foi uma surpresa. Uma surpresa. Um Deus te abraço, abençoe, meu irmão. meu amigo. Fica com Deus.